E Gabigol deixou no ar a possibilidade de sair do Cruzeiro em dezembro. Vídeo de hoje do canal da Nicola repercute a informação no dia seguinte ao gol dele, que garantiu a vitória da Raposa. Preciso falar também sobre Marcos Leonardo, ponto final na questão envolvendo o Al Hilal e também o São Paulo. Te atualizo sobre o Palmeiras, muito dinheiro em jogo nas duas partidas contra o River Plate. Bora falar também sobre o Flamengo. Você gostou da janela de contratações do Fla? Pois saiba que José Boto esperava mais. Conto também sobre as últimas de John Textor versus Eagle, o Vasco da Gama, tem novidade importante também sobre o Fluminense, sobre Coelho no Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já começo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que a derrota do Bahia para o Cruzeiro nessa segunda-feira foi a primeira em 11 anos na Fonte Nova. O Bahia que também não havia perdido no Campeonato Brasileiro como mandante na atual temporada. Já o Lanús entrou com ação na FIFA para cobrar o Internacional pela venda de Brian Aguirre. O jogador que foi para o Colorado não teve uma parcela paga no valor de R$565 mil e certamente esse vai ser mais um processo contra o Colorado. Já o Conselho Deliberativo do Galo foi convocado a votar nessa terça-feira uma cláusula anti-diluição dos 25% pertencentes à associação. Isso significa que, se aprovado, o Atlético pode ter menos do que 25% das ações da SAF pertencentes à associação na tentativa de vender esse percentual para investidores captando mais dinheiro. A saideira do Giro de Notícias conta que a Venezuela abriu conversas para contratar Tite como treinador da seleção, de olho na Copa do Mundo de 2030. O Tite já deixou bem claro que não tem a intenção de assumir qualquer trabalho por agora. Bora falar agora sobre Coelho, o atacante do Galo, na mira do futebol europeu. Pelo menos é o que garante o jornalista turco Ekrem Konur. Ele não cita nomes, mas garante que o Atlético vai receber nos próximos dias uma oferta que pode chegar até 12 milhões de euros ou 75 milhões de reais. Dá para tranquilizar o torcedor atleticano, não existe nenhuma chance de o jogador sair nessa janela de transferências. Até porque todas as principais ligas do mundo já não podem mais contratar jogadores. As únicas exceções nesse momento são Emirados Árabes, que não está na Europa, como todos sabem, além da Tunísia, da África do Sul e do Egito, que não tem capacidade financeira para tirar um jogador que é titular do Atlético. Dessa maneira, dá para assegurar que o Coelho fica pelo menos até 31 de dezembro. Recentemente, ele foi alvo de uma sondagem do Besiktas, mas a intenção do clube turco era pagar um valor abaixo até do que aquilo que havia sido gasto pelo Atlético quando da sua contratação. Do Coelho havia sido comprado do Atlético Paranaense por 6 milhões de euros. Jogador avaliado hoje em 7 milhões de euros pelo Transfer Market, contrato até dezembro de 2028. Hora de falar sobre Fernando Diniz, que tem o segundo pior aproveitamento entre os técnicos do Cruz Maltino desde 2022. E olha que já passaram 10 treinadores por São Januário durante esse curto período. Somente Álvaro Pacheco teve resultados piores. O português, que ficou apenas 4 jogos, saiu com 8% de aproveitamento. Logo depois aparece Fernando Diniz, com míseros 38% de aproveitamento. Ele tem apenas 6 vitórias em 23 jogos à frente do Vasco. Barbieri com 44%, Maurício Souza com 46%, Rafael Paiva também 46%, completam a lista dos piores. Na sequência, William Batista, 50% de aproveitamento dos pontos, Carille, 51%, Ramon Dias, 52%, Jorginho, 57% e Zé Ricardo, 59%. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Vasco, olhando essa relação de nomes, tem algum que se salva? Tem algum que você gostaria de ver de volta ao Vasco? Cruz Maltino que andou gastando bastante, especialmente com reforços controversos, mas na hora dos treinadores as escolhas foram bastante equivocadas. Preciso te atualizar agora sobre a treta entre Eagle e John Textor. Nessa segunda-feira, acionistas da Eagle rejeitaram encerrar a disputa na justiça contra Textor e, de acordo com o UOL,
nesse evento na justiça que ocorreu nas últimas horas, a Eagle indicou Christopher Malone para participar como diretor do grupo. A ideia é diminuir o poder do John Textor, informação que foi desmentida pelo Textor, o que é natural, mas de acordo com o que foi registrado a partir dessa audiência na justiça, a ideia da Eagle é criar um cargo de um diretor para que Textor passe a apitar cada vez menos. A relação entre o dono da SAF do Botafogo e os responsáveis pelo grupo que administra o Botafogo é péssima, das piores, mesmo com o Textor assegurando que a relação ficou menos conturbada. A grande questão tem a ver com a parte financeira. O Textor havia comprado o Lyon pegando um baita caminhão de dinheiro com o pessoal da Ares Management, só que ele não devolveu nenhum centavo desse dinheiro. E a Ares Management é uma das responsáveis pela gestão do Eagle. Até por isso o Textor quase foi expulso do grupo. Já perdeu o Lyon, já perdeu o controle do Crystal Palace e o Botafogo hoje é a tábua da salvação para o americano. Textor, que já conheceu outra derrota, ele tinha a intenção de abrir uma empresa nas Ilhas Caimã para registrar a SAF do Botafogo por lá, mas nem a Eagle, nem a associação do Botafogo permitiram que essa história fosse adiante. Diante desse cenário e com 6 eliminações em campeonatos disputados na temporada, dá para dizer que 2025 vai ser bastante melancólico, especialmente na comparação com o ano passado, quando o Botafogo se sagrou campeão da Libertadores e também brasileiro. Hora de falar sobre o Flamengo para analisar a janela de transferências, mas não sou eu nem você que faremos essa avaliação, e sim José Boto, diretor executivo de futebol. Vale a lembrança de que para a Copa do Mundo de Clubes o Flamengo contratou Jorginho, depois outros 4 reforços. Emerson Royal, lateral direito que veio do futebol europeu, Carrascal, meio atacante que veio da Rússia, Samuel Lino, contratado do Atlético de Madrid, além de Saúl, que havia rescindido seu contrato do mesmo clube espanhol. 4 reforços, desses 4, 3 têm sido titulares, só o Carrascal que demorou um pouco mais de tempo para se adaptar. Jorginho também virou peça importantíssima, mas apesar do acréscimo na qualidade do elenco, o Boto demonstrou, não é chateação não, mas ele entende que poderia ter sido melhor. Dar uma olhada na frase do diretor executivo de futebol do Flamengo, que é português, abre aspas para ele: "Nunca ficamos satisfeitos com o que fazemos. Acho que poderia ter sido ainda melhor, mas, levando em conta as necessidades da equipe e o nível dos jogadores que conseguimos trazer, a janela foi dentro do que planejamos." O Flamengo falhou em 2 posições específicas. O rubro-negro gastou semanas atrás de um centroavante, e as tentativas com Tati Castelhanos, com Lucas Beltrán e com Gabriel Jesus foram as que decepcionaram mais internamente. O Flamengo entendia que precisava de um centroavante com outra característica para concorrer com o Pedro, ou até para permitir que o Pedro fosse vendido. Diante da dificuldade em avançar por um camisa 9, o Flamengo desistiu da venda do Pedro. Houve também uma tentativa pouco menos frenética por um goleiro. Gabriel Brazão foi, por exemplo, um dos alvos, mas a proposta de 7 milhões de euros feita ao Santos acabou sendo recusada. A tendência é que para o ano que vem o Flamengo retome as conversas por um goleiro e também por um centroavante. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar qual jogador você queria ver com a camisa do Fla. Só para completar em relação ao rubro-negro, o Estudiantes, adversário dessa quinta-feira do Flamengo, jogo no Maracanã, não terá dois jogadores importantes, ou seja, serão 2 desfalques: Leandro Gonzalez e Edwin Cetré, ambos machucados. Agora é hora de falar sobre Marcos Leonardo. Ponto final na novela envolvendo o futuro do atacante que quase foi parar no São Paulo. Tricolor fanático de infância, ele tentou convencer o Al Hilal a liberá-lo por empréstimo, não aconteceu, e nessa segunda-feira o martelo foi batido, ele fica no time saudita, mesmo tendo seu conterrâneo, seu companheiro de equipe, Renan Lodge, recorrendo à justiça. A situação do Marcos Leonardo é diferente. O Al Hilal prometeu entregar a camisa 9 para ele e utilizar como peça fundamental na Liga de Campeões da Champions. Inclusive a estreia do Al Hilal acontece nesta terça-feira contra o Al Doail e existe uma chance real de o Marcos Leonardo ser titular. Não para por aí. O Al Hilal também assegurou que no máximo até dezembro ele vai estar à disposição para a disputa do Campeonato Saudita. Tudo por conta de uma mudança no regulamento do Campeonato Nacional que vai acontecer e vai permitir que atletas contratados com menos de 21 anos de idade sigam sendo aproveitados, mesmo depois de estourarem essa idade. É o caso do Marcos Leonardo. Ele foi contratado do Benfica por 40 milhões de euros para essas vagas, 2 vagas que existiam para sub-21. Hoje ele tem 22 anos de idade, na teoria estaria impedido de jogar, mas vai haver essa mudança no regulamento do Campeonato Saudita.
Diante desse cenário, Marcos Leonardo não vai à FIFA, desiste da possibilidade de uma rescisão de contrato e frustra os planos de clubes brasileiros que sonhavam em contratá-lo, entre eles o São Paulo. Bora falar agora sobre Gabigol, que foi o herói da vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Bahia de virada em Salvador. Gabigol sai do banco para marcar um lindo gol de fora da área, num chute depois de uma cobrança de falta. Mas o que mais repercutiu depois dessa partida foi a declaração do Gabigol colocando em dúvida seu futuro. Ele disse o seguinte, abre aspas, é difícil falar sobre treinador, né? Ele tinha sido perguntado sobre essa questão e a relação dele com o Leonardo Jardim. Na comemoração do gol ele vai dar um abraço no treinador português. E o Gabigol completa, venho trabalhando bastante, buscando minutos. É claro que todo jogador quer jogar, é sempre muito difícil, mas trabalhando a gente vai conseguir ajudar o time. Depois ele completa, a gente tem uma relação incrível, se referindo justamente ao Jardim. Falo sobre tudo. E eu tive muitas dúvidas com ele sobre a questão do staff. Eu busco minutos, ele sabe disso. O Cruzeiro tem vindo num ano maravilhoso. E aqui é a parte mais importante, e em dezembro a gente vai voltar a conversar. Essa resposta foi claramente sobre a possibilidade de ser mais ou menos aproveitado e sobre o incômodo dele de ser reserva. O Gabigol deixando bem claro que vai aceitar continuar jogando menos do que imaginava até o fim da temporada, mas em 2026 vai querer avaliar quais são os planos do Cruzeiro para com ele antes de tomar sua próxima decisão. Eu já tinha contado para vocês, coisa de um mês atrás, antes das janelas fecharem, que ele havia pedido para que seu empresário encontrasse clubes para que ele pudesse deixar o Cruzeiro. E esse foi o grande ponto. Há uma dificuldade grande de achar times de ponta que topam bancar seus vencimentos. Hoje o Gabigol ganha 2.400.000 reais por mês. Na metade da temporada fica ainda mais complexo. A imaginação, a expectativa é de que para janeiro, com o início de temporada, possam surgir interessados. Gabigol que tem contrato até dezembro de 2028 e voltou a marcar um gol pela primeira vez desde 20 de julho, quando havia anotado no confronto contra o Juventude. Gabi que já tem 118 gols no Campeonato Brasileiro, desde que ele estreou no Campeonato Brasileiro, ele é quem mais marcou gols, o segundo está bem distante, o Pedro, com apenas 82 gols marcados. Hora de falar sobre o Palmeiras e a bolada em jogo na partida contra o River Plate. A partir da quarta-feira, Verdão e River se enfrentam, primeiro no Monumental de Núñez, na Argentina, e depois, na semana seguinte, no Allianz Parque. Aquele que passar para a semifinal da Libertadores já assegura 2.300.000 dólares ou 12.200.000 reais de prêmio pela presença na semifinal. Isso sem falar na bilheteria, o Palmeiras calcula pelo menos 4 milhões de reais livres de impostos com o jogo da volta dentro de casa numa semifinal de Libertadores. Mas não para por aí. A presença na semi permite que o Palmeiras continue sonhando com o título. E a passagem para a final, essa sim, assegura bastante grana. É que o vice-campeão da Libertadores nesse ano ganha 37 milhões de reais. Já o vencedor embolsa 127 milhões de reais. E aí não dá para se esquecer da temporada absolutamente vencedora do Palmeiras no quesito financeiro. Se o Verdão ainda não conquistou títulos nesse ano, fora das 4 linhas, a coisa tem funcionado muito bem. Nos 7 primeiros meses do ano, a arrecadação já havia ultrapassado 1 bilhão e 100 milhões de reais. Com a lembrança de que o ano de 2024 representou a maior arrecadação da história do Palmeiras, 1 bilhão 274 milhões de reais. Ou seja, no 8º mês desse ano, o Palmeiras já foi capaz de superar toda a arrecadação da temporada de 2024 que havia entrado para a história. Só para completar ainda sobre o Palmeiras, Verdão já sabe que seu adversário, seu jogo contra o Juventude, uma das partidas atrasadas pelo Campeonato Brasileiro, acontecerá em 11 de outubro, 19 horas, no Allianz Parque. Só o jogo contra o Santos, fora de casa, também adiado por conta da Copa do Mundo de Clubes, segue sem data definida. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!